No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Brasil ultrapassa a marca de 400 mil mortes pela Covid-19 como resultado do projeto genocida de Jair Bolsonaro. CPI da pandemia acelera trabalhos e convoca ex e atual ministro da Saúde para prestarem explicações sobre as ações do governo. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprova decreto que impede privatização da SEDAI, que seria realizado nesta sexta-feira, até que o Estado volte ao regime de recuperação fiscal, mas o governador Cláudio Castro confirma a realização do leilão e cria impasse. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 30 de abril do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Alguma vez vocês já pararam para pensar no que são 400 mil pessoas? A maioria absoluta dos municípios do Brasil não chega nem perto desse número em seu total de habitantes. Apenas 64 cidades, pouco mais de 1% do total do país, de acordo com dados do IBGE do final de 2020, têm uma população maior que essa. Foi esse o número de mortes pela Covid-19 que o Brasil atingiu ontem. São 400 mil vidas que se foram por aquilo que o presidente da República chamava de gripezinha. Famílias que sofrem a dor da perda provocada a partir de um projeto genocida patrocinado por Jair Bolsonaro e que tem se intensificado. As últimas 100 mil mortes foram concentradas em um espaço de apenas 36 dias, algo absolutamente inimaginável e que mostra que o nosso retrocesso civilizatório vai muito além de medidas ultraliberais. É um cenário digno de filme de terror, onde os protagonistas precisam ser devidamente responsabilizados. O sofrimento dessas 400 mil famílias não pode ser em vão. Como disse o relator da CPI da pandemia no Senado, Renan Calheiros, os crimes contra a humanidade não prescrevem jamais. E nós, aqui do programa Faixa Livre, vamos cobrar, dia após dia, que essa figura chamada Jair Bolsonaro pague por todos os crimes que ele cometeu. Por isso, mais do que nunca, é fundamental que esse sujeito deixe imediatamente o comando do nosso país para que o caos não se amplie ainda mais. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre.
Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, o IFIX, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marco Aurélio Santana. Marco Aurélio Santana, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos nossos e às nossas ouvintes. Obrigado pelo convite para estar num programa tão importante quanto o Faixa e poder estar essa manhã aqui com vocês hoje. Marco Aurélio, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Marco Aurélio, desde que assumiu o governo, o Jair Bolsonaro vem implementando uma série de medidas destrutivas que têm levado o Brasil de volta ao nível de desenvolvimento que tínhamos lá no século XIX, especialmente no campo das relações do trabalho. Esse desmonte começou ainda na gestão do Michel Temer, com a reforma trabalhista, a terceirização irrestrita das atividades, sob a promessa fajuta de geração de empregos, e continua até os dias de hoje, ampliando a miséria e deixando os brasileiros à própria sorte. Nesse 1º de maio, que será comemorado amanhã, Marco Aurélio, você enxerga alguma coisa que possa ser celebrada com todo esse cenário trágico? O 1º de maio é uma data importantíssima e que, ao longo de sua trajetória, tem acompanhado as mais diversas conjunturas atravessadas pela classe trabalhadora nos diferentes momentos do desenvolvimento do capitalismo. Eu diria, recuperando a ideia de que é uma data de luto e luta, que por um lado pouco temos mesmo a comemorar. O Brasil tem experimentado, por conta de um conjunto de políticas regressivas, a qual você, Anderson, já se referiu, só para ficarmos na experiência recente, um cenário de devastação, né, de direitos conquistados pela classe trabalhadora, o que produz um quadro dramático em termos de desproteção social. Isso se agrava com a fragilização também resultado dessas políticas dos sindicatos e das formas de representação que tradicionalmente canalizavam a conflitividade social, impondo os limites aos processos de exploração. O neoliberalismo acabou com qualquer visão fantasiosa de promessa integradora no mundo do trabalho. Em meio às taxas estratosféricas de desemprego, ele vai ampliando cada vez mais a informalidade e precariza crescentemente aqueles que conseguem se manter no setor formal. Além disso, ele tenta aniquilar todas as formas possíveis de resistência, concreta e simbolicamente. O atual governo extinguiu o Ministério do Trabalho, como sabemos, né, como que a subalternizar o trabalho enquanto uma questão social. Né? Na mesma linha, no front ideológico, as ideias de trabalho e trabalhador, trabalhadora, que sempre remeteram a coletivos e formação de classe, têm sido estrategicamente retiradas do horizonte de sentido diariamente, substituído por termos individualizantes que não remetem a qualquer conflito, tais como empreender, empreendedor, empreendedora. Não é? Por isso, né, do meu ponto de vista, a data do 1º de maio é muito importante. E a sua celebração, já que a memória faz parte da luta. Historicamente, comemorar o 1º de maio traz constantemente, entre outras, essa dimensão da presença da classe trabalhadora e de suas lutas. No mundo atual, não é, em que o capital
busca incessantemente retirar o trabalho e suas forças sociais de cena, é um ato importante esse retorno à classe trabalhadora, como um retorno de trabalhadores e trabalhadoras que afirmam sua condição e seus projetos na sociedade. Há alguma explicação, Marco Aurélio, para esse descaso dos últimos governos com a classe trabalhadora? Por que os ultraliberais enxergam os trabalhadores como inimigos quando são eles que produzem riquezas? O que vem acontecendo no Brasil desde 2016 é a intensificação de políticas que são completamente contrárias aos interesses da classe trabalhadora e que tem relação direta com a ideia constante ao longo do desenvolvimento do capitalismo de que durante as crises, quem tem que pagar o custo dessas crises é o trabalho, não é? É a classe trabalhadora. Portanto, recai sobre a classe trabalhadora um conjunto de políticas que efetivamente vão aumentar o grau de exploração, não é? E prejudicando, não é, cada vez mais as suas formas, e precarizando cada vez mais as suas formas de vida e de trabalho, não é? Então, o que a gente tem visto nos últimos anos é exatamente esse alinhamento com uma lógica neoliberal, não é? Que tem atravessado os países hoje pelo mundo e que no Brasil tem esse tipo de efeito, que é um efeito extremamente nefasto, tanto em termos de vida e trabalho, quanto em termos de organização e mobilização, o que dificulta muito a classe trabalhadora buscar formas também de resistência a isso, não é? Então nós estamos vivendo um momento de franco avanço de forças políticas e econômicas que veem efetivamente a classe trabalhadora como aquela que terá de arcar com os custos para a saída da crise. Veja que em nenhum momento ao longo desse processo, inclusive agravado agora pela pandemia, e é bom que se diga também que a pandemia ela não criou nada, na verdade ela desvela, não é? Ela desnuda um cenário que nós já vínhamos atravessando de forma muito intensa. O que ela faz é agravar efetivamente os impactos desse cenário, não é? E ao longo de todo esse processo da pandemia, nós não temos visto em nenhum momento, não é? Tanto da parte dos governos quanto da parte das classes dominantes no Brasil, a ideia de que outros setores precisam pagar também pela crise, não é? Então, em nenhum momento se coloca no cenário a questão da taxação das grandes fortunas, não é? Que, inversamente ao que aconteceu com a classe trabalhadora nesse período, aumentou muito os seus ganhos, não é? Aumentaram absurdamente os seus ganhos. Então, isso tudo chama muita atenção e também indica claramente quais são os interesses e os propósitos que estão em questão aí. E veja que às vezes se fala, bom, então a classe trabalhadora está pagando, está com dificuldades, então agora mais alguém vai ter que pagar sobre isso. Aí fala dos servidores públicos, ou seja, eles ficam efetivamente, constantemente, dentro, não é, de um determinado conjunto de ideias que simplesmente omitem qualquer possibilidade que seja de você colocar outros setores que poderiam muito bem estar pagando, não é, pelos custos da crise e auxiliando socialmente para que os setores mais vulneráveis não estivessem sendo sacrificados da forma que estão, não é? Então isso eu acho que está muito claro hoje, não é? Para quem quer que seja ver, não é? Inclusive nesse processo em que os trabalhadores e trabalhadoras deixam de trabalhar e os espaços fecham, né? Porque sem aqueles trabalhadores, efetivamente, você não tem o que produzir,
né? Então, eu acho que isso tem que estar colocado diretamente com relação a essa questão, porque isso fala muito do que é o conteúdo, do que são as políticas, do que são os interesses e, obviamente, do que são, né, as classes que se beneficiam com com essa lógica neoliberal, não é? Porque também ficou muito claro que, desde o início, que essa ideia de que é uma pandemia democrática, de que estamos todos no mesmo barco, isso naufragou, não é? Nos primeiros números, dos primeiros levantamentos que indicaram claramente que essa pandemia ela tem classe, tem raça, tem gênero, tem etnia, não é? E que caiu sobre os já vulnerabilizados, não é? Caiu sobre eles a maior parte desses impactos, né? Então, de democrática, essa pandemia não tem nada. Agora, ela encontra um espaço, não é, muito favorável, porque ela cai, não é? Ela se desenvolve, ela surge numa sociedade extremamente, historicamente desigual como a nossa, não é? E pega já os resultados, não é, daquilo que seriam as mudanças na legislação trabalhista para criar mais empregos, para modernizar as relações, etc. A gente percebe o ambiente que foi criado com isso, né? De mais desemprego, mais informalidade, e em todos os lugares do mundo, e aqui não podia ser diferente, são exatamente os informais, não é, que acabaram sendo os mais impactados por esse processo. Então, eu acho que a pandemia ela deixa isso desnudo, não é? E dificilmente se pode argumentar, não é, ao contrário disso. Com o advento da pandemia, Marco Aurélio, a situação piorou muito. As pessoas se veem obrigadas a ficarem em casa para evitar a infecção pelo novo coronavírus e comprometem absolutamente a renda familiar, já que não há um programa de amparo financeiro das diferentes instâncias governamentais. O Executivo Federal, por exemplo, que tem a capacidade até de emitir moeda, se necessário, age de maneira irresponsável e oferece esse auxílio emergencial que, em muitos casos, não paga nem um quarto de uma cesta básica. Como essa falta de renda afeta a vida dos brasileiros, Marco Aurélio, não só pelo aspecto financeiro, mas no que diz respeito ao sentimento de cidadania? Como eu já chamei a atenção, quer dizer, a pandemia, ela acaba impactando muito mais uns do que outros, né? Então, nesse caso, está patente hoje que ela tem um impacto social, nas suas diversas dimensões e clivagens, enorme e diferenciado, né? E que, portanto, era preciso que se tivesse um olhar para isso também de forma mais atenta e mais comprometida com o desenvolvimento social e com a proteção. Quer dizer, você tem que proteger sanitariamente, o que não ocorre, e proteger social e economicamente, o que também não ocorre, não é? Veja que olhando assim e falando muito rapidamente, né, o que ocorre? Os informais ficam numa situação completamente desprotegida, né, necessitando ali fazer uma escolha que é uma escolha perversa, não é, entre ficar em casa e morrer de fome ou ir para a rua e se contaminar, não é? Com risco de morte, efetivamente. Não é? Você tem os setores que conseguiram se manter em termos da sua formalidade, impactados pela visão do governo, não é? Que era ou essa política que ele estava implementando, ou era o desemprego, e é oferecido a eles a redução, não é, de suspensão de contrato, redução de jornada, redução de salário, né? Então a gente percebe claramente que esse quadro ele vai ser totalmente desenhado em termos das suas políticas para proteger
os empresários, o autoempresariado. Inclusive, não é, nesse desenho, com problemas de proteção até das pequenas, né, que são aquelas que mais empregam, né? Então a gente tem aí, né, isso ficou claro naquela aquele banzé que eles chamaram de reunião ministerial, né, do dia 12 de abril do ano passado, em que o Guedes fala claramente isso, né, que o governo vai perder dinheiro salvando as pequenas, não é? E não vai perder dinheiro e vai ganhar dinheiro salvando as grandes. Então isso está muito claro nesse desenho, a quem eles querem proteger, e mais ainda, dentro daqueles setores que estavam no alvo da proteção deles, eles visariam um grupo, uma fração daquele setor, não é? E para a grande massa da população, não é? Quer dizer, aí se começou a se falar desses números enormes, não é? Daqueles que estavam completamente desvalidos nesse quadro, que a quem tocou o auxílio emergencial. Veja, que nem estava sendo pensado pelo governo, que, mais uma vez, indica claramente que a proteção não vinha para essa direção. Apesar, com as pressões, o governo se viu forçado a oferecer R$200. Você imagina, R$200, o que é mudado depois, não é? Então, e mesmo assim, né, da forma como foi feita a distribuição disso, jogando milhares de pessoas naquelas filas mal organizadas, pessoas se contaminando, ou seja, um grau assim de descalabro absoluto em termos sanitários, não é? E social. Então isso, mais uma vez, deixa também muito aparente quais eram as intenções do governo. E nesse sentido, que obviamente, ainda que aquele primeiro auxílio tenha garantido aí, não é? Reduzido e impedido até que você ampliasse muito a questão da desigualdade, você agora com esse segundo, não é? Que está sendo colocado agora em prática, ele é ultrajante diante do quadro, né? E a alegação de não ter recurso, até porque é sempre aquilo, qual é a prioridade e de onde vai se tirar? Porque se a prioridade fosse uma prioridade social, obviamente que já se teria conseguido um outro desenho de programa, já se teria também um outro desenho de todo o quadro dessa proteção, do tipo de programa que poderia ser colocado em marcha. E, obviamente, a vida das pessoas está profundamente impactada por isso, né? A gente está vendo hoje, quer dizer, não só das classes populares, né, e das classes trabalhadoras, mas você vê que já está atingindo outros setores, inclusive da classe média, não é, que tem sido também penalizada nesse processo todo. E aí, claro, para trabalhadores e trabalhadoras, né, isso é uma situação desesperante de manutenção de vida, e quando eles olham no sentido da sua própria integração, não é, nessa sociedade, eles veem o quanto eles estão excluídos, né, e não estão sendo sequer pensados, ou quando são pensados de uma forma completamente marginal e periférica, e não como aqueles que deveriam ser o centro imediato das preocupações aí dos governos, efetivamente, né? Então, em termos financeiros e em termos de cidadania, é um desastre, Uma situação grave, Marco Aurélio, é essa crescente desindustrialização do nosso país. Nesses 4 primeiros meses do ano, diversas empresas anunciaram o fim de suas atividades. Qual é o papel que esse desmonte do nosso parque industrial tem no quadro de desemprego e desalento que está colocado no Brasil, Marco Aurélio? Olha, Anderson, ainda que não empregue, não é, tanto quanto empregava, não é, em momentos anteriores, até por conta das próprias formas de produção, não é, que vêm sendo empreendidas, não é, a partir de um tipo de produção que utiliza cada vez menos trabalhadores e trabalhadoras, não é? Então isso reduz muito o setor, não é, no sentido do que empregava antes, mas ele ainda é um setor que emprega
não é? Consideravelmente, é responsável por 20%, por exemplo, da participação, né, de geração de empregos formais, não é? Tem impactos nos tributos federais, por exemplo, tem cerca de 20% ainda do PIB, não é? E cerca de 50% das exportações, não é? Então a indústria é responsável por um conjunto de efeitos, não é? Que estão ligado não só a elas, quanto à economia nacional, e também em termos de outros segmentos da economia, né? Porque eles estão aí em termos de fornecimento de produtos, tecnologias, né? Que vão tocar vários outros segmentos, né? Então eu acho que esse processo de industrialização, ele por óbvio, ele atua, não é? Fortemente na direção do desemprego, não é? E também, não é, esse processo, apesar da gente perceber em termos da economia internacional toda essa presença maior, não é, de setores de serviços, etc., que tem mudado, né, o cenário não só econômico, mas também laboral pelo mundo, etc., nós percebemos que essa questão da desindustrialização, ela nos coloca e nos colocará num outro quadro em termos de divisão internacional do trabalho, né? Quer dizer, a que nós vamos nos destinar nessa orquestração internacional? Para que nós servimos efetivamente em termos de trocas, de articulações, de conexões, né? Nessa nova divisão internacional do trabalho, né? A gente vai se dedicar ao quê? Né? Porque isso significa também toda uma discussão sobre sobre o desenvolvimento de tecnologia, sobre o desenvolvimento de inovações que precisam estar colocadas também na ordem do dia, né? Porque qual é o desenho que nós queremos, qual é o projeto que nós temos de país efetivamente? É um país desindustrializado, não é? E que tipo de desenvolvimento, obviamente, nós teremos a partir disso. Então, toca aí dessas duas formas, né? Porque você vai debastando muito do setor formal, você vai diminuindo também o nível de emprego, você vai produzindo um conjunto de impactos que vão falar no longo prazo para nosso país e para nossa nação, em termos de desenvolvimento. Então, é preciso pensar, ainda que o neoliberalismo ele seja avesso a todas essas discussões de política industrial e etc., né, que inclusive a gente tem deixado de fazer, né, no Brasil, e é importante que a gente faça, porque para ter um projeto de desenvolvimento é preciso que a gente tenha uma política industrial discutida efetivamente, de que maneira, com que setores, com que direção, com que propósito. Então, tudo isso são questões importantes que foram deixadas totalmente de lado, né? Então, isso se coloca, do meu ponto de vista, dessa maneira, né? No que diz respeito à organização da classe trabalhadora, Marco Aurélio, os sindicatos também acabaram virando alvo das últimas gestões do Palácio do Planalto. O fim da obrigatoriedade de cobrança da contribuição sindical fez com que muitos sindicatos deixassem de existir por falta de recursos para manterem suas atividades. Como é que esse ataque às representações sindicais tem influenciado a situação de precariedade dos trabalhadores, Marco Aurélio? A questão com relação à organização da classe trabalhadora, eu acho que é uma questão bastante importante, porque é a partir dela que a gente pode pensar efetivamente possibilidades de resistência a esse quadro que está colocado e possibilidades de criação, não é, de alternativas frente a ele. Não é? Obviamente, como eu mencionei, os sindicatos são formas importantíssimas e indispensáveis
de canalização aí de representação, de conflitividade social, não é? Então, portanto, eles são imprescindíveis e tem sido assim ao longo da história, quer dizer, tanto a nível internacional quanto a nível de Brasil, não é? Tudo que nós temos efetivamente aí de direitos, de proteções sociais, efetivamente, emergiram, digamos assim, das lutas da classe trabalhadora e de suas entidades a partir do mundo do trabalho, né? E do mundo do trabalho isso se assim transborda para todo o conjunto da sociedade, né? Então é impossível pensar, não é? Ainda que você produza, se construam, se articulem e se inventem, se inovem em termos de organização, de resistência, etc., que a gente simplesmente esqueça dos sindicatos. E é por isso, não é? E não é por outra coisa, que obviamente, e também não é de hoje, que se tenta incessantemente diminuir e aniquilar os sindicatos, não é? Quer dizer, das diversas maneiras possíveis. Então, veja que se a gente for voltar aos anos 90, se queria fazer uma reforma trabalhista naquele contexto, né, no governo Fernando Henrique, sem fazer, por exemplo, uma discussão sobre uma reforma sindical, em que pudesse contar com os setores organizados, não é, do sindicalismo, pudessem participar daquela discussão de que tipo de... Quer dizer, queria-se rapidamente alterar, não é, as relações no mundo do trabalho e só depois, não é, fazer uma discussão para como é que se organizariam exatamente essas instituições que deveriam dar conta desse mundo que estava se buscando impor já naquele momento, não é? Então, o que a gente tem visto também ao longo da história, e isso se coloca agora também aqui no Brasil e no momento recente, é que onde não tem essa representação, onde não tem o sindicato, não é? E aí aqui a gente pode, né, lembrar que são diversas linhas, são variadas orientações, são diferentes formas de pensar, estar no mundo e agir político, não é? Mas o que a gente está pensando em termos da instituição, não é? Em termos e do movimento, em termos de uma representação de interesses ali da classe trabalhadora, né? Dos seus projetos, das suas demandas, das suas reivindicações e dos seus direitos. Aonde não tem sindicato, não é? Os setores que têm baixa densidade sindical ou que não tem essa representação de sindical, a gente vê claramente que eles estão muito pior colocados efetivamente em termos de proteção, não é? Em termos de renda, em termos de relações de trabalho, né? Porque estão submetidos a determinadas relações que efetivamente não sofrem nenhum tipo de controle ou de limite, de limitação coletiva. Não é? É por isso que constantemente, não é, o capitalismo tenta enfraquecer o que seriam essas possibilidades de organização coletiva, não é? E obviamente que quanto menos esses sindicatos existirem ou forem fracos, mais a exploração aumenta, mais a espoliação aumenta, mais a precarização aumenta. Isso aí não é uma argumentação, uma narrativa, isso está colocado nos números, não é? Então, e a gente vê, inclusive, como foi importante, por exemplo, nesse momento de pandemia, na questão das reduções aí das suspensões de contrato, das reduções de jornada e salário, como em lugares em que tinham a representação sindical, né, no sentido, né, pelo menos aquelas orientadas efetivamente na defesa da demanda da classe trabalhadora, e eles efetivamente conseguiram evitar que esses contratos e essas reduções se dessem de formas que pudessem prejudicar ainda mais os seus representados, né? Então, acho que é muito claro,
né, historicamente falando, e se a gente olhar hoje, né, cotidianamente na nossa vida, em termos de mundo do trabalho, que o papel dos sindicatos ele continua muito importante, né? Independente da gente também sinalizar para outras formas possíveis de associação, de organização, né, de mobilização, etc., eu acho que achar hoje que se pode prescindir dos sindicatos é uma visão que me parece um pouco limitada e, ao mesmo tempo, também perigosa, não é? No sentido de que pode estar aí fazendo coro também com visões que querem, na verdade, aumentar o grau de exploração sobre a classe trabalhadora. Você consegue enxergar uma nova maneira de os trabalhadores se organizarem, Marco Aurélio, para que possam fazer valer os seus direitos, para terem capacidade de negociar em condições mais vantajosas diante do grande capital? E aí, quando eu falo, não é, da importância dos sindicatos, né, eu chamo a atenção também para que a gente não deixe, quer dizer, da mesma forma que não devemos deixar de lado, não é, a importância que os sindicatos têm, é importante também que a gente entenda, não é, e perceba que também ao longo da história os sindicatos foram muitas coisas, eles não foram uma coisa só, eles não se organizaram de uma maneira só, não é? Eles ora estiveram sobre uma determinada legislação, ora não tinham legislação que os regulasse, ora eram mais horizontais, depois mais verticais e depois horizontais. Eles ficaram muito autocentrados apenas como sindicatos em determinadas categorias e em outras situações desenvolveram coalizões importantes entre categorias, entre grupos e entre movimentos também. Então, quando falamos de sindicato, não é? A gente tem que pensar também a importância dessas inovações e de que maneira a classe trabalhadora foi produzindo um repertório de organização e mobilização em que ela vai lançando mão disso diante das situações concretas em que ela está obrigada no capitalismo, não é? Então, claro que você olha momentos anteriores e a experiência está sempre marcando, não é, esse movimentos, né, essas ações, mas efetivamente tem grandes momentos de inovação também, historicamente, né? Então agora eu acho que como o capitalismo entrou, não é, radicalmente numa nova fase, não é, em que nós temos um mundo do trabalho com diferenças bastante substantivas com relação ao que nós tínhamos anteriormente, seja em termos de formas de trabalho, de relações de trabalho, de regulamentações, né? Porque também a gente fala muito só da destituição, não é? De uma certa legislação de proteção que existia. E fica parecendo que não tem mais nenhuma. Mas o neoliberalismo ele é muito inteligente nesse sentido, né? Porque ele fala muito contra a regulação, regulamentação, legislações, etc. Mas ele quer acabar com as regulações que o controlam e que protegem a classe trabalhadora, mas ao mesmo tempo ele é muito ativo e muito operante no sentido de produzir regulamentações efetivamente que amarrem, não é, as possibilidades da classe trabalhadora se movimentar. Isso é muito claro, né, se a gente for olhar, né, a grande experiência do que teria sido essa primeira onda neoliberal, no caso da Margaret Thatcher, por exemplo, a quantidade, não é, de legislações ali, de leis e regulamentações que foram sendo impostas à classe trabalhadora britânica, às suas organizações, etc., praticamente para impedir mesmo que, então você desregulamenta o capital e regulamenta amordaçando a classe trabalhadora, não é? Então eu acho que isso tudo também é demonstrado já historicamente. A cada uma dessas fases você leva um tempo mesmo para poder se situar efetivamente nessas mudanças
e produzir ali alternativas, não é, de organização e mobilização que são muito mais, digamos, ajustadas a esses novos contextos. Isso não quer dizer que você abandone a experiência anterior, ao contrário, a classe trabalhadora ela constantemente revisita, não é, significa, ressignifica essa sua trajetória, mas ao mesmo tempo ela está com os pés colocados, não é, no presente, não é? Então ela precisa também ir buscar novos elementos, formas de organização, de orientação, que vão ser talvez mais ajustadas nesse quadro, fazendo sempre uma relação entre história e essas práticas do presente. Então, portanto, o que nós temos hoje são várias possibilidades, né, da produção de frentes, da produção de coalizões, não é, de movimentos, não é, para além e ou associado aos próprios sindicatos, um conjunto de associações, de coletivos. Agora, tudo isso aí eu acho que ainda leva um tempo para a gente ver como é que isso matura. Eu acho isso muito importante, não é? Então, nós tivemos um exemplo claro, digamos, durante a pandemia, que eu acho que é um exemplo que pode ajudar muito na nossa percepção, porque do meu ponto de vista, ele como um evento, não é, de organização e mobilização, ele tanto fala de momentos anteriores, não é, porque ele está falando ali com relação a mudanças que aconteceram na legislação recente no Brasil, ele fala das condições da classe trabalhadora no presente, e ele apresenta, não é, opções e indicações de possibilidades para o que pode vir a ser em termos dessas organizações, né? Eu estou chamando a atenção, estou falando do break dos apps, né? A greve dos entregadores e das entregadoras, que foi um movimento muito importante. Na verdade, né, nós tivemos um no dia 1º de julho, tivemos outro no dia 25, tivemos no dia 15 de setembro também, que aí era uma ida a Brasília. Ou seja, esse cenário em meio à pandemia, não é? Ele demonstrou ali tanto o papel importante, digamos, dos sindicatos nessa questão dos contratos, não é? E pensar e representar essa classe trabalhadora num determinado setor, não é? Para impedir que isso fosse uma situação pior para aquele setor. E, ao mesmo tempo, a gente vê como esses trabalhadores precários, não é? Que são os entregadores e as entregadoras, como é que eles também lançaram mão aí de um procedimento que é extremamente importante, que é o procedimento e a organização de uma greve que paralisa, não é, a categoria. E vejam, eles fizeram um movimento, né, orquestrado nacionalmente e que teve impactos. Aquele break, o primeiro break do dia 1º de julho foi muito importante, não é? E ali você percebe, quer dizer, são esses informais, não é, que estão colocados ali numa situação produzida em grande medida também por esse cenário que nós falávamos antes, né? Você tem aí o aumento da informalidade, o aumento do desemprego, o que joga, não é, mais e mais trabalhadores e trabalhadoras, né, em busca trabalho nesse setor, né, o setor de aplicativos. Tem esse boom, não é? E as empresas aproveitaram, né, para, obviamente, aumentar o grau de exploração. E sempre dizendo, nós não temos nada com isso, nós somos simplesmente uma tecnologia que liga serviços, né, um serviço de entrega com o serviço de produção de alimentos que vai de um restaurante que vai entregar até o consumidor. Quando, na verdade, a gente sabe que é muito mais que isso, né? Pelo mundo todo isso já tem sido discutido, né? Porque o grau de exploração a que estão submetidos esses trabalhadores e trabalhadoras é inimaginável. No caso da pandemia, então, você imagina, eles se tornaram, ao mesmo tempo, reconhecidos socialmente como importantes e prioritários no sentido de que eles garantiam para vários setores sociais a política de isolamento, e ao mesmo tempo eles não
tinham esse reconhecimento, eles eram inversamente reconhecidos por condições absolutamente precárias, sem nenhuma proteção, né? Seja da sua, por conta do próprio vírus, seja por conta de acidentes, seja por conta da baixa remuneração que eles vinham recebendo. Então isso tudo, né? E foi um movimento que foi organizado, né? Quer dizer, digamos, ele é muito diverso internamente, porque tem a categoria sofreu muitas mudanças, então você tem, em termos de representação política, grupos, né, diferentes também, que pensam o seu estar, não é, no mundo do trabalho de forma diferente, né, desde aqueles que estão com a visão de que são trabalhadores autônomos e que, portanto, não é, tem um determinado tipo de situação, não é, e vai, obviamente, lutar por um determinado tipo de demanda, até aqueles que se reconhecem claramente já na condição proletária mesmo, né, que vem como força de trabalho explorada. Então isso tudo coloca assim, uma vitalidade, né, muito grande nessas discussões. Foi um movimento que se organizou, claro, no cotidiano, porque como estávamos quase, né, uma grande parte fora das ruas, esses setores já estavam nas ruas, então também não gera nenhum dilema de estar ou não nas ruas, porque eles eram obrigados a isso, ou era isso ou não comer. E aí, efetivamente, já estavam, né, no meio de um processo de encontros, né, nesses pontos, em determinados lugares das cidades, né, que eles podiam trocar informações, conversar, organizar melhor a sua mobilização, mas também pelas redes sociais. Eu acho que é um ponto importante que as redes sociais, né, o Twitter, Facebook, e também o WhatsApp, quer dizer, eles fizeram muitos debates, muita organização e também mobilização a partir do WhatsApp. Então, acho que aí juntaram também, não só essa diversidade interna que eles guardam, mas efetivamente também coalizões importantes com consumidores, né? Aquele do 1º de julho, né, do ano passado, houve um contato muito grande, uma articulação grande com, inclusive, páginas, com grupos de consumidores que se organizaram para apoiar o movimento, não é? Então, eu acho que... E dentro desse movimento, né, você vê que tem sindicatos, né, tem associações, que não são sindicatos, são associações, tem coletivos. Então, aí você vai vendo como tem uma diversidade, uma pluralidade grande, como, apesar das dificuldades, né, porque essas pessoas têm que trabalhar incansavelmente, porque se ele para, ele não adianta só estar na rua, ele tem que trabalhar. Então, ele tem que ficar na correria o tempo todo, e mesmo assim, né, por conta da própria situação em que se encontraram tempo de se organizar, de debater, de produzir uma pauta, de apresentar isso publicamente, sair daquele processo simplesmente de trabalhadores que passam do nosso lado nas ruas, né, de motocicleta, de bicicleta, patinete às vezes, a pé, carregando aquelas mochilas. Então isso tudo saíram daquilo para serem um sujeito coletivo, né? Tem uma politização importante ali e vão trazer demandas, né? Eles estão lutando ali para que as condições precárias de trabalho, de remuneração e de vida não continuem, né? Então acho que isso é um ponto que deve chamar a atenção, não é? Dessas novidades, porque eles estão, quer dizer, eles não estão falando só da condição deles com esse movimento, eles estão chamando a atenção para processos que englobam muitas e muitas e muitas outras categorias e que tende hoje, ao meu ver, pelas dinâmicas que o capital tem assumido, de que vai se expandir para o mundo do trabalho como um todo, ainda que obviamente de formas, não é, diversificadas, não uniformes, mas eu acho que é isso que está sendo colocado hoje para o mundo do trabalho. Então eu acho que ali tem alguns pontos que merecem a nossa atenção, não é? Em termos sociais, em termos políticos, não é? Porque eu acho que uma potência foi produzida ali e que eu acho que vale a pena a gente atentar e observar como é que ela se desenvolve, como não só ela, mas também da articulação dela com outras possibilidades, como a gente falou.
Com todo esse cenário de precarização das relações do trabalho, Marco Aurélio, com uma classe dominante que só faz explorar os trabalhadores, qual seria a saída para que haja o mínimo de valorização dos profissionais no Brasil? Olha, Anderson, eu acho que é importante que nesse processo, né, da valorização de trabalhadores e trabalhadoras, eu acho que deveria ser uma coisa óbvia, não é? Na sociedade, porque a grande maioria, né, esmagadora, não é, de seres nessa sociedade são seres, né, que trabalham e efetivamente precisam ter a sua atividade valorizada, mas como a gente já chamou atenção, o que tem acontecido vai na direção contrária a isso, não é? É quase que uma desqualificação, uma desvalorização, e quando você valoriza com outro nome, não é? Porque valorizar o trabalho e valorizar a classe trabalhadora, para o capital, é como se estivesse fortalecendo o outro lado, não é? Então é preciso que você desqualifique dessa maneira e você valorize a partir de entradas como, né, como empreendedor, como colaborador, né? E é interessante aí o próprio termo, né? Porque, mais uma vez, o conflito sai desse horizonte, né? Porque o colaborador não conflita, né? O colaborador colabora, ele trabalha junto, né? Então isso tudo eu acho que tem aí uma tentativa, né? Como eu chamei a atenção, a extinção do Ministério do Trabalho, a mudança das formas de denominação, de nomeação, não é? Então, né, eu acho que isso tudo leva claramente ao apagamento do que seria o trabalho e suas forças sociais na nossa sociedade, em prol da valorização de outras, não é? Que efetivamente vão atuar no sentido da diminuição do conflito, né? Então é muito difícil nesse cenário perceber como você... porque isso depende, obviamente, de um reconhecimento, né? De políticas voltadas para aquilo, de uma recuperação e um trabalho de memória importante, como, né, mencionei aqui a importância do 1º de maio, mas que isso seja feito socialmente, né? Porque o que nós vemos hoje é uma verdadeira batalha com relação a isso, né? Em que os setores dominantes, obviamente, tendem a esse apagamento, né? E se quer apagar, não vai valorizar, né? Então isso tudo coloca, né, numa situação muito difícil também para a classe trabalhadora nesse sentido. Então, parece que em algumas situações você não pode nem usar o termo trabalhador ou trabalhadora, porque pode soar aí, né, algo que desqualifique, né? Empreendedor hoje vem com uma carga muito mais, digamos, mitificada e mistificada nesse sentido, né? O que antes era atribuído à ideia de trabalhador e trabalhadora, né? Mas hoje você vê que... Então, eu acho que faz parte aí de um projeto mesmo que vem, não é, das classes dominantes, e eu acho que deveria ter um projeto que fosse um projeto alternativo a esse, não é? Mas é importante que as forças, não é, que são forças que estão no mundo do trabalho, mas que também não necessariamente, mas que têm ligação com elas, como outros grupos sociais, como partidos, etc., com características de oposição a esse projeto que está posto aí, eu acho que deveria ser para eles uma tarefa fundamental, né? E aí não é efetivamente cair numa idealização pura e simples do trabalho, não é? Mas mostrar a sua importância em termos da produção da riqueza da sociedade. E isso, obviamente, levando também junto a uma ideia de que se você produz essa riqueza, você precisa estar estampado nela das diversas formas, não é? Não só pelo reconhecimento, mas pela redistribuição também,
Porque não adianta só também idealizar e falar do papel, do trabalho, da importância, etc., se você não tem o reconhecimento, ou se só tem o reconhecimento, mas não tem redistribuição, né? Volto a dizer, você dizer que entregadores e entregadoras são fundamentais e importantes porque estão garantindo, né, a sua maneira, a política de isolamento social, mas ao mesmo tempo, em termos de distribuição, é a parte mínima, ínfima que fica para eles. Então não adianta. Então acho que aí é a junção entre reconhecimento e redistribuição, porque você faz com que, inclusive, recuperar naquele ponto anterior que nós falamos, quer dizer, a própria sensação de que esses setores, não é, reconhecidos e valorizados, eles vão se sentir como parte maior dessa sociedade. Esse processo de apagamento ele é doloroso de diversas formas, não é? Porque ele tenta romper, apagar a memória, ele tenta mudar identidades de forma externa e vezes muito, muito brutalmente. Então eu acho que isso não é uma coisa, digamos, saudável, né? de se desenvolver, né? Eu acho que seria muito mais interessante, mais justo, mais correto, não é? E mais igualitário que efetivamente a classe trabalhadora tivesse esse reconhecimento e a parte da distribuição de uma forma mais generosa do que tem sido, né? Mas principalmente que ela possa pelo menos aparecer, porque hoje, como eu disse, ela está sofrendo um processo de apagamento de diversos setores sociais. Para terminar, Marco, eu gostaria de uma avaliação sua para esse governo do Jair Bolsonaro com quase 2 anos e meio de mandato. Olha, Anderson, eu acho que qualquer analista minimamente isento, ele vai perceber e vai indicar, né, e vai apontar que esse governo é um desastre, né? Ele é um desastre de qualquer ângulo que você o observe, né? Ele é um desastre no meio ambiente, ele é um desastre na economia, ele é um desastre na saúde, ele é um desastre na educação. Então, esse é o balanço, quer dizer, nós estamos falando aqui, quer dizer, não vamos poder tocar em todas essas outras dimensões, mas eu acho que por tudo isso que nós temos conversado aqui ao longo do programa, eu acho que fica muito, muito claro também que em termos da sociedade, ele é desastroso, né? No caso da pandemia, ele é sanitário e socialmente desastroso. No caso do trabalho, né, foi tudo isso que nós conversamos. Então, eu não tenho nenhuma expectativa de que vá haver alguma alteração nesse quadro, né? E se houver, eu acho que para pior, né? Principalmente no que diz respeito à classe trabalhadora, né? Mas eu acho também que formas de resistência estão sendo colocadas. Eu acho que a tendência é que se intensifiquem, tanto institucionalmente, mas eu acho também que vai começar a esquentar também em termos das manifestações na rua e etc., por conta do avanço da vacinação, né? Então, eu acho que em breve nós vamos nós vamos começar a sentir toda essa inquietação social, toda essa revolta, toda essa verdadeira crispação, não é, que a gente tem sentido quando a gente consegue minimamente ver nas conversas, nos grupos que estão nas redes, você percebe como isso, nós estamos como um fervilhar ali, não é? E que precisa, né, em algum momento isso tenderá, e claro, né, não é qualquer
revolta, né? Uma revolta diante do desastre social e do desastre sanitário, né? Então eu acho que essa avaliação tem sido compartilhada por muitos grupos e setores sociais, que é um governo desastroso e que eu acho que tenderá agora a ir se aquecendo, e eu acho que em breve deve transbordar também nas ruas, o que aumentará também ainda mais as possibilidades de produção de alternativas a esse quadro de devastação no qual nós entramos. Marco Aurélio Santana, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço. Anderson, eu é que agradeço muito a possibilidade de ter uma conversa tão interessante quanto essa e tão importante, não é? Pelo momento, pelo contexto que a gente vive. Então eu que deixo aqui meu abraço a você, a realização do programa, a produção e aos nossos ouvintes e ouvintes. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, o IFIX, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Marco Aurélio Santana. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, a CUT, Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues, bom dia. Bom dia, e mais uma vez é muito bom estar aqui no programa, podendo conversar com os ouvintes. Rodrigo, muito obrigado por mais uma vez você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Rodrigo, o trabalhador brasileiro chega a mais esse 1º de maio sem ter muito o que comemorar. Temos um desmonte continuado das garantias conquistadas historicamente pela CLT, uma precarização crescente das relações de trabalho, gestões que restringem ainda mais o acesso ao emprego formal no país. E tudo isso teve um incremento no governo Bolsonaro, com essa implementação da carteira de trabalho verde-amarela. Como é que a CUT observa essa celebração do Dia do Trabalhador, Rodrigo? Há algo que possa ser exaltado nesse momento? Olha, o dia 1º de maio, ele é um dia de lutas, né? É um dia que demarca a memória da construção da luta da classe trabalhadora e é um dia que nós devemos usar para a ampliação da consciência de classe. Então, mesmo com todos os retrocessos que nós estamos vivendo no Brasil no último período, em especial aos direitos da classe trabalhadora, o dia 1º de maio tem que ser celebrado como um dia da construção da luta da classe e da ampliação da consciência. Ainda que o cenário não seja dos melhores, Rodrigo, como é que vocês da Central Única dos Trabalhadores vão lembrar o 1º de maio? Haverá algum ato unificado das centrais? A celebração será realizada de que forma? Em todo o Brasil haverá diferentes formas de celebração do dia 1º de maio. Todos os estados acontecerão algum tipo de ato, alguma ação. Em alguns estados terá entrega de alimentos a entidades carentes ou a famílias que estão necessitadas, porque uma das grandes marcas desse 1º de maio é o tema da solidariedade. Temos como palavras de ordem vida, emprego e democracia, que demarcam muito a luta do momento por vacina, por mais vagas de emprego formal, melhores direitos para a classe trabalhadora e a discussão democrática no Brasil da participação popular. E junto com isso, a solidariedade, que é uma das marcas que nós estamos levando. Então, acontecerão atos em todo o país, né? E também acontecerão transmissões virtuais de atos, como aqui no Distrito Federal, a gente vai fazer um ato virtual que vai apresentar as várias ações que os nossos sindicatos estão fazendo, os desafios da classe trabalhadora. E, nacionalmente, a CUT, junto com outras centrais, tem organizado um ato nacional, mas aqui no Distrito Federal
nós não iremos nos somar à transmissão desse ato por críticas a presenças de algumas figuras que acreditamos que depõem exatamente contra isso que é o espírito do 1º de maio, que é um dia de celebração da luta da classe trabalhadora e da ampliação da consciência da classe. Agora, parece que haverá a participação de políticos de diferentes correntes ideológicas nesse ato unificado, Rodrigo, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, não é isso? Houve críticas de alguns trabalhadores justamente por essa inclusão de representantes de partidos neoliberais nesse ato, como já aconteceu no ano passado. Você acha justa esse tipo de crítica, Rodrigo? Por que esses políticos de um espectro ideológico mais amplo, que tem um histórico de ataque à classe trabalhadora, foram convidados? Como foi colocado na pergunta anterior, haverá a construção de um ato unificado das diversas centrais. Então, a construção de um ato com diversas centrais de matrizes ideológicas diferenciadas, ela gera esse tipo de situação. E aí há o convite a diferentes políticos, que não são exatamente ligados àqueles que acreditam na consciência de classe, de uma luta de classes, de uma construção de um sindicalismo de esquerda, de combate à destruição dos direitos da classe trabalhadora. Entre eles está aí o convite ao Fernando Henrique Cardoso para falar ao ato do 1º de maio, que, na minha opinião, é um erro muito grande a construção de um ato em que Fernando Henrique esteja presente. Fernando Henrique representa a destruição do Estado, a implementação de políticas neoliberais, uma política antissindical em que no seu governo enfrentou a greve dos petroleiros para tentar quebrar o sindicalismo brasileiro. Houve um governo de vendas de estatais, vendeu tudo aquilo que ele podia e conseguia vender, mas foi convidado por uma das centrais. E nesse processo de construção da unidade entre as centrais para o 1º de maio, acabou entrando como convidado de uma das entidades organizadoras. Eu acho que é um erro grande fazer ter esse tipo de presença em um ato da classe trabalhadora. Por isso que aqui no Distrito Federal nós faremos um ato nosso próprio, não iremos fazer a retransmissão do ato nacional das centrais unificadas, não concordamos com a presença de Fernando Henrique, de Rodrigo Maia, mas isso não significa que seja contra a construção de uma frente ampla, democrática, contra tudo o que está acontecendo no Brasil, contra o governo Bolsonaro, contra os desmontes que estão acontecendo no nosso país, contra os ataques à democracia, contra a própria vida e contra o negacionismo que esse governo vem promovendo durante a pandemia. Eu acho que é importante a construção de uma unidade, mas não no 1º de maio. Não no dia 1º, que é o dia da classe trabalhadora, que é um dia de conscientização e construção dessa consciência junto aos trabalhadores. O 1º de maio é um dia de luta, é um dia que demarca mortes de muitas pessoas para que os direitos fossem conquistados. E não é um dia de dividir palco com quem vende os direitos da classe trabalhadora, com quem trabalha para retirá-los. Então, nesse sentido, as críticas à presença do Fernando Henrique, que no ano passado já aconteceu e esse ano se repete, tem a minha voz de apoio, tem a solidariedade da CUT-DF, que junto com outras entidades também que são filiadas à CUT, vinculadas à CUT, não concordam e não farão a retransmissão desse ato nacional das diversas centrais junto com a CUT. Quais são os principais problemas, Rodrigo, que a classe trabalhadora enfrenta com esses governos ultraliberais que se apossaram do poder no nosso país nos últimos anos? Olha, eu acredito que o principal e maior problema que traz esses governos ultraliberais é a quebra da soberania nacional. Nós temos algumas empresas públicas que são extremamente essenciais para a soberania nacional, que é a nossa capacidade de tomar decisões autônomas sobre o nosso futuro. Estamos dizendo da Petrobras, que é uma empresa importantíssima,
que explora e produz petróleo no Brasil, é importante que tenha um controle de uma empresa estatal, porque é uma riqueza mundialmente disputada e o liberalismo tem entregado essa riqueza a empresas internacionais, a interesses de outros estados e outros países, a interesses do capital estrangeiro. Temos a empresa de Correios, que está sendo ameaçada de privatização, e é uma empresa que tem uma função importantíssima de integração do nosso país. É a única empresa pública presente em 100% dos municípios brasileiros. Em muitos municípios é uma agência dos Correios que é a referência de inclusão bancária de trabalhadores, é onde você consegue fazer a emissão de vários documentos, como é o caso do CPF, é onde você consegue ter a entrega de livros didáticos, de merenda escolar, de vacinas para os programas do SUS. Então, a empresa de Correios ela é uma empresa de logística e integração do Brasil. E privatizá-la significa abrir mão disso, da nossa própria soberania. Isso sem falar dos nossos bancos públicos, e a exemplo aqui eu pego a Caixa Econômica Federal, que foi importantíssima no caso agora do pagamento do auxílio emergencial, e é um banco que deve ser usado para a promoção da distribuição de renda, de microempréstimos a pequenos empresários. Falando aqui, uma pequena costureira que quer melhorar o seu próprio negócio para poder continuar trabalhando, vai recorrer a um microcrédito num banco privado e não vai conseguir. Então, o banco público ele tem essa função social. E todas as nossas empresas públicas, como é o caso do Serpro e da Dataprev, que detém a informação de todos os cidadãos e cidadãs brasileiros. Imagine entregar isso no momento em que nós estamos discutindo essas empresas de Big Data, onde a pessoa é a mercadoria, os dados pessoais das pessoas é a mercadoria a ser entregue e vendida. Então, o principal problema é a quebra da soberania, a nossa capacidade de tomada de decisão sobre o nosso futuro, decisões autônomas, decisões que possam levar o nosso país à frente. E é um liberalismo colonialista, né? Porque se submete ao capital estrangeiro, entrega as nossas riquezas para o exterior e não pensa no desenvolvimento próprio do Brasil. Rodrigo, essa precarização das condições de trabalho, ainda que não seja restrita ao Brasil, é algo que se coloca de maneira mais evidente em países que têm um nível de desenvolvimento econômico e desigualdade social mais marcado, como há por aqui. Isso tem provocado uma queda vertiginosa do nível de renda da nossa população. Por que não há interesse do governo e da iniciativa privada em melhorar a qualidade do trabalho no Brasil, para que a capacidade de consumo da população mais pobre seja ampliada e a economia melhore como um todo, especialmente em um momento de crise como esse? Olha, se não me engano, foi em 2008 que a Revista do Brasil publicou uma matéria que saiu até na capa, em que ela mostrava que o sucesso do Brasil era o nível de empregabilidade e de salário, de pagamento de salários aos trabalhadores brasileiros. O que isso quer dizer? Significa que nós estávamos num processo de crescente do número de vagas de emprego que chegava a quase um pleno emprego. Tínhamos uma taxa de desemprego muito baixa, mas mesmo aquelas pessoas que estavam fora de uma vaga de emprego formal, se quisessem se colocar no mercado de trabalho, de alguma forma teriam condições de acessar a um emprego formal. Isso é o que a gente chama de pleno emprego. E naquele momento, os acordos coletivos que regulam direitos de trabalhadores, que regulam toda a conquista, regulam o dia a dia das relações de trabalho, regulam o salário que vai ser pago com benefícios, estavam em alta, e nós tínhamos um nível de registro enorme de acordos coletivos. E os sindicatos eram o principal regulador das relações de trabalho, né? Eu me lembro que, inclusive, números do Diese mostravam que
eram celebrados mais de 2 milhões de cláusulas de acordos coletivos no Brasil por ano, somando todos os acordos coletivos firmados ao longo de um ano, enquanto o Congresso Nacional regulava 50, 60 leis relativos ao mundo do trabalho. E ainda assim, boa parte dessas leis diziam respeito a dias comemorativos, datas comemorativas. Então, nós precisamos entender que é o pagamento de salários e uma condição justa, digna de remuneração salarial dentro de uma contratação adequada que melhora a qualidade do Brasil. Faz, inclusive, funcionar a economia. Isso estamos discutindo dentro da lógica de uma sociedade capitalista. Não estamos nem discutindo uma revolução. Não estamos nem discutindo aquilo que prega a tomada dos meios de produção pela classe trabalhadora. Estamos discutindo dentro da sociedade capitalista. Mas o capitalismo brasileiro é um capitalismo, como eu falei, né, pensado a partir das bases do colonialismo, da exploração máxima, e agora ainda voltado para o rentismo e para a especulação financeira em bolsa de valores. Então, esse tipo de pensamento empresarial brasileiro, da exploração máxima e do investimento para ganho no rentismo, quer mais é que tenhamos baixíssimos salários, muitos desempregados. Alguns empresários já entenderam que o que foi criado pela reforma trabalhista, que colocou milhares de trabalhadores na informalidade, está sendo prejudicial para si próprio, porque muitos trabalhadores têm entrado na informalidade competindo exatamente com algumas lojas de varejo, a partir da facilidade das importações por aplicativos de internet. Então, todo mundo agora virou um e-commerce, né? Nos últimos anos, os números mostram que várias empresas foram abertas no Brasil, mas, na verdade, são empresas de uma pessoa só, que criam um CNPJ para poder abrir um comércio eletrônico e disputar com o próprio varejo local, com o varejo tradicional. Muitas vezes, a gente cita o exemplo, o cara importa aquelas baterias externas de celular e monta uma banquinha no meio da rua para vender para quem está passando por ali, mas ao mesmo tempo está com o seu celular fazendo vendas por internet, que vai ser entregues ou pelo correio ou por algum parente dele, um amigo dele, um sócio dele, que vai fazer as entregas expressas. Então, a informalidade e a exploração máxima geram muitos problemas para a economia brasileira. E, como você falou, a melhoria da qualidade do consumo se dá a partir da valorização do emprego e do salário, coisa que nós já vivenciamos no Brasil. Qual é a principal diferença do empresariado de hoje, Rodrigo, para aquele que tínhamos 30 anos atrás, por exemplo? Vocês da CUT conseguem identificar mudanças entre os representantes do grande capital ao longo do tempo? Olha, eu não acho que haja uma grande diferença entre o empresariado de hoje ou de 30 anos atrás. Acho que a característica principal continua a mesma, né? A tentativa de exploração máxima do trabalhador, pagar o menor salário possível, tentar retirar direitos. Não à toa, esse empresariado foi quem apoiou a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. O que eu acho que há uma grande diferença de 30 anos para agora é a variação de investimento desse empresariado. Eles passaram a atuar também na especulação rentista de títulos de bolsa. Então, muitas empresas tradicionais, muitas indústrias, muitas lojas de grande varejo têm também investimento em especulação financeira. Então, vivem disso muitas vezes e lucram muito mais com essa especulação do que com a própria venda de mercadorias ou a produção de riqueza. Então, essa talvez seja a principal diferença. O que faz com que grandes lojas, por exemplo, façam anúncios de movimentações, de negociações, que vão fazer com que suas ações subam ou desçam na Bolsa de Valores. Isso é viver da especulação e é gerar
riqueza sem produzir a riqueza. Então, é pura e mera especulação. Já vivenciamos isso várias vezes na história recente do capitalismo e sabemos que esse nível de especulação geralmente leva a grandes crises. E os sindicatos, como eles têm conseguido sobreviver a todos esses ataques recentes dos quais foram alvo, Rodrigo? Pois é, os sindicatos estão tendo que se reinventar desde a reforma trabalhista, que desregulamentou completamente as relações de trabalho e o mundo do trabalho no Brasil. Existem muitos sindicatos que estão discutindo fusão, né? Muitos sindicatos que estão se juntando. Nós tínhamos uma pulverização muito grande da representação sindical, muito em vista de como era regulado o sindicalismo brasileiro, e agora nós estamos vendo um processo inverso de fusão de vários sindicatos, né? Além disso, nós temos que fazer uma discussão muito forte sobre qual é o papel do sindicato. Não sobreviverão sindicatos cartoriais, sindicatos que existem meramente para atender a interesses do próprio patronato, né? O sindicato, para existir, ele vai ter que apresentar para a sua base a sua importância para conquistar direitos, para defender os direitos conquistados e para poder fazer a construção da pauta que interessa às categorias. Então, é um momento que a desregulamentação trouxe de repensar o próprio sindicalismo no Brasil e reconstruir as bases de um sindicalismo de luta. Diante de todo esse cenário caótico, o que ainda pode ser feito no campo da organização sindical para que a classe trabalhadora volte a ser valorizada no Brasil, Rodrigo? Como a CUT tem atuado nesse sentido? Olha, de fato, esse debate sobre a organização sindical é um debate extremamente importante que nós temos que fazer nesse momento. O congresso da CUT, que aconteceu há 2 anos, já tinha muito marcadamente essa pauta. Esse ano a CUT está num processo de plenárias que vão reavaliar a conjuntura e o plano de lutas. Lembrando que quando nós fizemos o congresso ainda não estávamos em meio a uma pandemia e, portanto, muitas coisas aceleraram dentro desse processo. Uma das coisas muito importantes que nós precisamos levar em consideração dentro dessa organização sindical nesse novo momento é o crescimento da economia de plataformas, né? Nós tivemos uma explosão dessa forma de economia. Acho que a pandemia nos empurrou para o virtual de uma forma muito acelerada. Nós já tínhamos uma crescente de contratações de trabalhadores por meio de aplicativos que não havia um grande reconhecimento de que forma que essa contratação se dava. Eles eram considerados como autônomos, colaboradores, não eram empregados. Falando aqui dos trabalhadores que entregam alimento, por exemplo, não eram empregados nem do aplicativo, nem do restaurante que eles estavam levando a comida, nem da pessoa que estava pedindo a comida, ficavam num limbo de direitos e de reconhecimento. Nós precisamos avançar na organização desse tipo de trabalhadores, e não só entregadores, mas motoristas, prestadores de serviços diretos. Há um avanço da economia de plataforma sobre todas as formas de trabalho, sobre todas as categorias. E com a pandemia isso se intensificou, né? Muitos trabalhadores ficaram em casa, o home office explodiu, a forma de trabalho remoto se modificou, reuniões virtuais. Então, nós temos um novo cenário de organização do próprio mundo do trabalho, do fazer do trabalho, que precisa ser repensado diante dessa imersão no virtual. Por outro lado, nós temos algumas profissões que são essencialmente presenciais e que precisam ser melhor organizadas mesmo, ou melhor conscientizadas sobre a exploração a qual estamos falando aqui da construção civil. Junto com a pandemia, nós vimos também uma explosão de construção civil, né? As lojas que vendem materiais de construção cresceram muito no Brasil no último período. Foi um setor que cresceu bastante.
Então, a organização sindical precisa levar em conta tanto a forma tradicional de se fazer o trabalho, que ainda existe em grande parte, como a nova forma de se organizar e fazer o trabalho a partir da imersão no virtual. Com esses desafios que estão colocados, Rodrigo, com índices de desemprego e desalento batendo recorde atrás de recorde no nosso país, com a pandemia matando milhares de trabalhadores todos os dias diante da condescendência do governo federal, é possível se enxergar uma luz no fim do túnel? O que traz esperanças para vocês, representantes sindicais, Rodrigo? Olha, eu acho que a luz no fim do túnel a gente sempre enxerga, né? Porque se não fosse isso, não estaríamos aqui fazendo a construção diária da luta. Então, o que traz esperança para nós é acreditarmos que é possível, sim, fazer a conscientização dos trabalhadores, lutarmos contra os retrocessos que estão sendo impostos e que essa construção ela é coletiva, ela se dá de forma coletiva. Então, não gosto de fórmulas mágicas que apresentem respostas imediatas aos problemas. Eu acredito que a construção da solução e o alcance dessa luz que está no fim do túnel, ela é um processo coletivo, um processo paulatinamente construído no dia a dia da organização, da discussão com a base, com os trabalhadores. E é para isso que existe a CUT, é para isso que existem os sindicatos, e eu acho importantíssimo que nesse momento de grande ataque a gente resista bravamente à desconstrução da nossa importância na regulação da sociedade, de uma sociedade mais democrática e mais justa. Rodrigo Rodrigues, muito obrigado por mais uma vez você conversar conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um ótimo Dia do Trabalhador amanhã, também deixar para você um ótimo final de semana e um forte abraço. Eu é que agradeço a oportunidade de mais uma vez poder estar aqui, agradeço o convite, me coloco sempre à disposição, estarei aqui sim, sempre que for convidado, e desejo a todos um ótimo final de semana e um dia 1º de maio de muita luta e muita consciência de classe. Conversamos aqui com o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, a CUT, Rodrigo Rodrigues. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora nós temos uma importante entrevista com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias da purificação e distribuição de água e em serviços de esgoto de Niterói e região, o Sindagua RJ, Ari Girota. Ari Girota, bom dia. Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Anderson, Paulo, Celeste. É uma honra estar com vocês aqui de novo. Ari, muito obrigado por essa nova entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Ari, depois de muita discussão, reviravoltas, brigas judiciais, está marcado para hoje, dia 30, o leilão de privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a SEDAI, que foi colocado como contrapartida naquele regime de recuperação fiscal celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro e o governo federal lá em 2017. Caso essa venda da estatal venha a ser concretizada, Ari, eu não tenho dúvidas em dizer que será um dos maiores crimes contra a população do Rio de Janeiro na nossa história. Primeiro, eu gostaria de saber, Ari, como é que vocês do Sindagua classificam essa eventual privatização da SEDAI? Bem, Anderson, nós tivemos ontem uma vitória muito importante na Alerj, onde foi aprovado o Decreto-Lei 57/2021, que suspende, ainda que temporariamente, o processo de licitação e suspende o leilão da SEDAI. Mas, caso o governo estadual, na figura do senhor Cláudio Castro, né, e todos os seus cúmplices, consigam, por um acaso, derrubar, né, interferir no outro poder, que no caso o executivo no legislativo ou o judiciário no legislativo, não nos causaria surpresa se esse decreto for de alguma maneira interrompido, será uma tragédia para a população do Rio de Janeiro. Veja, as pessoas estão sendo
dominadas pelo discurso raso de que tem que privatizar para melhorar. A gente tem que partir do princípio, melhorar o quê? Né? A SEDAI tem 45 anos de existência, como eu já falei em outras oportunidades, conversando com vocês aqui, com os ouvintes. A SEDAI agora ela atinge a sua plenitude, a sua maturidade e a sua capacidade de investimentos. Portanto, como toda grande empresa, ela tem os seus problemas que precisam e devem ser corrigidos e melhorados o atendimento para a população. Mas não é privatizando, não é entregando uma empresa que fatura de lucro 1 bilhão por ano e obrigatoriamente é reinvestido para os sistemas públicos que vai se resolver o problema. Então, se por um acaso o governador em exercício Cláudio Castro conseguir o seu intento de privatizar a distribuição de água do Rio de Janeiro, como ele está tentando fazer, como Paulo Guedes quer fazer, será uma tragédia. Primeiro, porque a população de baixa renda, a população residente nas comunidades, nas favelas, nos bairros mais distantes, né, que somam aproximadamente 3 milhões de pessoas, se considerar os bairros periféricos, só em comunidades são mais de 2 milhões e 400 mil pessoas. Essas pessoas que não têm acesso, as que não têm acesso não terão acesso, e as que têm acesso terão dificuldade em pagar a conta, porque a conta vai aumentar. Sequer está previsto no edital de concessão o atendimento às comunidades. Sequer consideram as comunidades da capital e muito menos aquelas que têm nos municípios do interior. Então, a privatização, sobre qualquer aspecto, vai ser uma tragédia para o povo do Rio de Janeiro. Como eu já comentei, Ari, houve discussões no campo judicial para tentar barrar a privatização da SEDAI. Vocês, sindicatos, conseguiram uma liminar na primeira instância da Justiça do Rio, impedindo a venda da estatal, até que fosse solucionada essa questão da demissão de mais de 4 mil trabalhadores por conta do leilão. Só que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, cassou essa liminar na última terça-feira, sob protestos dos profissionais. Explica aqui pra gente, por favor, Ari, como se deu essa discussão na Justiça, o que o Fux alegou para cassar essa liminar? Na verdade, nós já obtivemos 2 liminares. Uma numa ADI, feita pelo conjunto de deputados da Alerj, Luiz Paulo Correia, Flávio Serafini, Lucinha, Valdec Carneiro, Mônica Francisco, Renata Souza e Gustavo Schmidt, uma ADI que foi construída em conjunto com as entidades sindicais, com o Sindago, com o Staiquenon, inclusive, e com a ASEAC, né? E nós tivemos a primeira vitória, né, numa liminar dada pelo desembargador Adolfo, aqui, do órgão especial do Tribunal de Justiça, fundada na questão de que, como o edital prevê a concessão por 35 anos, existe uma lei estadual que diz que no estado do Rio de Janeiro qualquer concessão tem no máximo 25 anos. Existe uma lei que foi aprovada, discutida e sancionada na Alerj, aprovada na Alerj e sancionada pelo governo estadual, dizendo que o tempo de concessão é de no máximo 25 anos. Então, nenhum decreto de governador que não passe por uma discussão na Alerj pode contrariar a lei. Portanto, o desembargador Adolfo do TJ do Rio de Janeiro concedeu uma liminar suspendendo o processo até que se resolvesse essa pendência, essa contrariedade à lei estadual. Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente o ministro, Fux, Luiz Fux, intervém no processo, caça uma liminar que impedia um crime para que um crime pudesse ser cometido. Ou seja, é o absurdo do absurdo. Não existe fundamentação que o ministro do STF possa dizer para dizer que ele está contrariando a lei. Então o ministro Fux segue o caminho de Sérgio Moro, faz da magistratura um espaço de disputa política para atender a interesses escusos, que não os interesses da população do Rio de Janeiro. Num segundo momento, os sindicatos representativos dos trabalhadores, Sintsama e Staiquenon, entraram com uma outra ação, também, em primeira instância, no caso na Justiça do Trabalho, falando sobre a questão não menos importante das mais de 4 mil famílias que ficarão desempregadas caso essa concessão aconteça, porque há a previsão de demissão de 4 mil trabalhadores. Isso está pacificado no edital do BNDES, esse edital criminoso,
sobre vários aspectos, mas em particular em relação ao trabalhador, que não prevê nada sobre o trabalhador que fez concurso público, que dedicou a sua vida à SEDAI, trabalhadores com 30, 35 anos de carreira, mão de obra super especializada. E aí, uma desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho também concede uma liminar suspendendo o processo até que sejam resolvidas essas pendências em relação ao conjunto de trabalhadores que são, repito, concursados, aprovados em prova de títulos, em provas práticas, que abriram mão de outros projetos para dedicar sua vida a uma companhia pública de saneamento. E, mais que surpreendentemente, o governo do Estado corre no ministro do STF e o ministro do STF, Luiz Fux, consegue piorar o que ele já tinha feito, porque antes ele tinha cassado uma liminar legal para permitir o cometimento de uma ilegalidade por parte do governo do Estado do Rio de Janeiro, fundado em leis de menor relevância, aprovadas à revelia da vontade popular, como a questão da Câmara Metropolitana, e do decreto do governador, que é um governador que, vamos falar a verdade, caiu de paraquedas no governo do Estado, sem a menor expressão, e que agora está com a caneta e está sendo pressionado pelo mercado e está aí sem saber o que fazer, perdendo a oportunidade ímpar de entrar para a história como um governador de coragem, de peito, a serviço do povo do Rio de Janeiro, mas ele está a serviço do projeto de Paulo Guedes Bolsonaro para destruir as empresas públicas, não só do Rio de Janeiro, como do Brasil. E Luiz Fux faz o quê? Ele caça a liminar do TRT e inova, se pronunciando, dizendo que nenhum outro juízo de primeiro e segundo grau poderá decidir nada em relação à questão do edital. Ou seja, ele cria uma vacina jurídica. É um fenômeno, né? É de uma sapiência fora do comum. Sabe-se lá a que preço o ministro Fux está fazendo isso. A que preço? O preço de toda uma população que poderá ficar sem ter acesso à água potável, que poderá ficar sem ter os investimentos necessários, que só a empresa pública tem a obrigação de fazer, o privado não. Então, o Luiz Fux caça essa liminar do TRT, inova dizendo que ninguém mais, ele diz que nenhum juiz mais pode julgar nada, como se ele, Deus fosse, mas ele não é Deus. E eu tenho certeza que o pleno do STF, eu fico imaginando Gilmar Mendes, Lewandowski, o próprio Alexandre de Moraes, discutindo como um ministro do STF que ocupa a função de presidente do STF, que é assim que tem que ser falado, que ocupa a função, mas ele não é dono do STF, faz uma impropriedade como essa, sendo ele do Rio de Janeiro, pasmem, sendo ele o juiz, o ministro que há 4 anos atrás, 5 anos atrás, concedeu à própria SEDAI a característica de empresa pública de função social, beneficiando a SEDAI com a imunidade de impostos, né, que gera para a empresa uma economia de 500 milhões ano, que são obrigatoriamente reinvestidos em prol do povo do Rio de Janeiro. Portanto, essa sentença do ministro Luiz Fux, as 2 sentenças do ministro Luiz Fux são absurdas, repugnantes e depõem contra o STF, depõem contra o Estado Democrático de Direito, depõem contra a população do Rio de Janeiro e depõem principalmente contra a imagem que todos tinham de Luiz Fux quando ainda era um juiz, professor da UERJ, juiz e professor este que era admirado pelos seus alunos. É lamentável que ao final de sua carreira, no posto mais alto das cortes brasileiras, ele tome esse posicionamento. Acreditamos que ele está sendo mal orientado e mal informado e por isso suas decisões equivocadas. Agora, o presidente da Alerj, o deputado André Siciliano, do PT, denunciou que está sendo ameaçado por colocar esse decreto legislativo em votação, Ari. Isso é um verdadeiro absurdo. De onde vem esse tipo de pressão para que os deputados não discutam esse tema? Essa semana foi uma semana de fortes emoções. Com a proximidade do leilão, nós ficamos sabendo aí de toda a pressão que a Alerj, o conjunto de deputados, veio sofrendo, e foi uma coisa muito parecida com a época do Pezão, né? O governador pressionando o parlamentar, negociando cargo com o parlamentar para tentar aprovar alguma coisa de sua vontade. Dessa vez, eles encontraram um presidente de Assembleia Legislativa compromissado com a coisa pública,
com o voto popular, com a população do Rio de Janeiro. E André Siciliano, independente das ameaças e pressões que sofreu, manteve a sua postura republicana, manteve a conduta da Alerj e do processo de votação como há muito não se via, de maneira correta, sensata, pautado na legitimidade, na democracia e no espírito público, preservando assim, com a vitória e votação do decreto legislativo aprovado na data de ontem, garantindo os interesses econômicos do Estado do Rio de Janeiro, porque a SEDAI é uma empresa que arrecada mais de 6 bilhões de reais ano e tem como resultado de lucro, depois de pago todas as suas despesas e investimentos, 1 bilhão. Então ele garante esse patrimônio na mão do povo do Rio de Janeiro, garante a empregabilidade de 4 mil famílias que seriam demitidas e, principalmente, garante o interesse social e de saúde pública, que é ter uma empresa como a SEDAI, do porte da SEDAI, para garantir políticas públicas de saneamento, de geração de emprego e renda, porque é isso que a SEDAI tem plena capacidade de atender ao Estado do Rio de Janeiro nos 64 municípios que ela atua, gerando emprego, renda e levando água e esgotamento sanitário para as populações. Então, o presidente André Siciliano, numa atitude muito republicana, independente das pressões sofridas da grande imprensa, dos grandes cartéis de empresas privadas que estão como abutres ou hienas querendo se apropriar da SEDAI, ele garantiu a SEDAI, com a aprovação desse decreto, a serviço do povo do Rio de Janeiro. E aquela história do Tribunal de Contas do Estado, Ari, que havia contestado essa privatização por conta de supostas irregularidades no edital de licitação. Que fim levou essa discussão no TCE, Ari? O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, lamentavelmente na figura do seu conselheiro substituto, Marcelo Verdini, continuou em cima do muro, tendendo para atender às vontades do governo do Estado. Não foram poucas as irregularidades apontadas, não foram poucos os indícios de que esse processo de concessão elaborado pelo BNDES, que esse edital é eivado de erros, desde a questão da engenharia, ou seja, da executabilidade do processo de concessão, passando por toda a questão financeira, que é a coisa mais grave, porque só em benefício de imunidade tributária, o Estado do Rio vai perder algo em torno de 20 bilhões nos próximos 35 anos. Ou seja, nos próximos 35 anos, se esse edital acontecer, se a SEDAI for privatizada, o Estado do Rio deixará de ter, através da SEDAI pública, mais de 20 bilhões de reais. E isso será pago por quem? Pela população, que vai pagar as tarifas mais elevadas, que vai pagar os impostos para que as empresas privadas tenham lucro. Então, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro foi uma total decepção, se demonstrou em nada isento em relação ao processo. Nós acreditamos que em algum momento mais adiante, após essa aprovação desse decreto do deputado André Siciliano na Alerj, essa aprovação aí com ampla maioria, o Tribunal de Contas reveja a sua posição e deixe de ser influenciado pelo governo do Estado e passe a cumprir o seu papel de fiscalizador das contas públicas e dos interesses econômicos do Estado do Rio de Janeiro. Quantas e quais empresas se apresentaram, Ari, para participarem desse leilão de privatização da SEDAI? Você sabe nos dizer? Na verdade, foram 4 consórcios, E eu vou fazer um resumo das 4 empresas operadoras do Estado do Brasil, privadas, que compõem esses consórcios, que são o Grupo Aegea, o Grupo Águas do Brasil, a BRK e a Iguá Saneamento. Essas 4 empresas que atuam no Brasil se consorciaram com outros grupos, com outras empresas e mantêm as suas propostas. Empresas internacionais de outro porte, tem uma outra empresa de fundo canadense, desistiram do processo dada a insegurança jurídica. Empresários responsáveis não apostam em
alguma coisa em algum negócio que juridicamente pode estar fadado ao fracasso. Mas esses 4 que aí estão já operam sistemas no Brasil, tem vários problemas, aparecem inclusive em questões da Lava Jato, e seguem aí talvez certos da impunidade, certos que o dinheiro que eles têm pode estar comprando do Poder Executivo ao Poder Judiciário manifestações em prol deles. Mas nós acreditamos que, com a decisão de ontem da Alerj, gosto de repetir e frisar, com o decreto legislativo, essa sanha vai tomar um balde de água fria e nós vamos poder mudar o rumo dessa história. Para terminar, Ari, eu gostaria que você alertasse os nossos ouvintes mais uma vez sobre como ficará a situação da distribuição de água e tratamento de esgoto no Rio, caso a SEDAI passe às mãos da iniciativa privada. Aliás, a SEDAI não, os setores lucrativos da SEDAI, porque a captação e o tratamento seguirão sob responsabilidade do Estado. Perfeito, Anderson. Caso esse processo se concretize em algum momento de concessão, o que estará sendo criado no Rio de Janeiro é a figura do atravessador da água, né? Uma rede, uma emissora importante de televisão aí, uma grande emissora, alardeia o tempo todo em seus telejornais que tem que privatizar porque vai melhorar o serviço. Só que eles não falam que o que vai ser privatizado é aquilo que já está pronto. Eles querem entregar a distribuição de água, eles querem entregar o setor comercial da SEDAI, que é onde se arrecada o dinheiro. Não falam que a SEDAI vai continuar operando o sistema Guandu e, portanto, ficando com a parte mais custosa do processo, com a parte que gasta maior quantidade de insumos, de produtos químicos, de energia, de mão de obra, ou seja, que responde pelos passivos ambientais, que enfrenta a questão da geosmina. E as empresas privadas vão chegar para comer o filé mignon, vão chegar para sentar na janela do passeio. Então, isso é muito ruim, porque as empresas privadas, quando fizerem isso, se fizerem, vão fazer isso e vão atuar como elas sempre fizeram no Brasil inteiro. Em qualquer lugar que você for, da região dos Lagos a Manaus, de Manaus a Tocantins, de Tocantins a Mato Grosso, vocês vão ver que as empresas privadas entram para ganhar dinheiro. E aquilo que elas fazem, aquela pouca coisa que fazem, aquela maquiagem inicial, é apenas para dar uma satisfação. Os investimentos não acontecem, a ampliação do sistema para os mais pobres não acontece, portanto, o risco para a saúde das pessoas vai continuar, vai permanecer. Aqueles que não têm acesso à água e que não têm dinheiro para pagar por uma conta de água mais cara, vão continuar a não ter acesso. E aqueles que têm acesso à água, hoje, pagando uma média de R$ 3,50 a R$ 4,00 o metro cúbico, vão pular para aproximadamente R$ 9, R$ 10, com toda certeza, sem medo de errar. Sem falar numa coisa muito importante, é um crime de lesa pátria. A SEDAI segue fazendo investimentos milionários. Só no município de São Gonçalo estão sendo gastos aproximadamente R$ 460 milhões em investimentos agora. Tem um outro projeto que nós temos implantado internamente, que é um projeto que vai aumentar a arrecadação da empresa na medida que vai reduzir as perdas, vai aumentar o controle operacional, vai aumentar o controle de sistemas da empresa no estado do Rio de Janeiro todo. Um projeto desenvolvido às custas do dinheiro da SEDAI, do dinheiro que você, contribuinte, paga, e que vai ser entregue nas mãos da iniciativa privada sem ter a necessária e verdadeira valorização comercial. É um projeto de controle ligado à TI, à tecnologia da informação, que a SEDAI está desenvolvendo e que ninguém fala e que será, portanto, entregue para a iniciativa privada se a concessão acontecer. Então, essa concessão é um crime sobre todos os aspectos, sobre a saúde pública, sobre o aspecto econômico, contra a economia popular, contra o povo do Rio de Janeiro. Então, isso não pode acontecer. E em relação ao esgotamento sanitário, que nós reconhecemos é um calcanhar de Aquiles da empresa, hoje a SEDAI tem todas as condições de fazer os investimentos para a expansão dos esgotamentos sanitários, que ninguém fala que são atribuições dos municípios, é preciso que haja convênio. Por exemplo, na Baixada Fluminense, nós temos convênio apenas com o município de Nova Iguaçu. Então é preciso que os prefeitos queiram fazer os convênios para que nós possamos implementar parcerias público-pública e até mesmo outro tipo de parceria para que possamos expandir os nossos sistemas de esgotamento sanitário. Estamos aí expandindo o Guandu,
né, a obra de ampliação do Guandu, que vai levar água para mais de 3 milhões de pessoas. Você vai querer mesmo, você, meu amigo, minha amiga que me escuta, que depois de gastarmos o dinheiro público para expandir o Guandu, nós entreguemos isso para o privado ganhar dinheiro? É isso mesmo? Então, sobre todos os aspectos, essa concessão é muito ruim e ela não pode acontecer, e nós vamos seguir em luta com a população do Rio de Janeiro, com os movimentos sociais, com os trabalhadores, com a sociedade civil organizada, com os deputados da Alerj, todos de cunho progressista, minimamente, que tem compromisso com o serviço público, com a coisa pública, para barrar essa privatização e botarmos a SEDAI pública, operada com eficiência, competência técnica que nós temos, sem intervenção do governo do Estado, para atender a você, povo do Rio de Janeiro. E tenha certeza desse voto de confiança a nós, que nós sabemos trabalhar e vamos mostrar a vocês, porque nós já fazemos isso há 45 anos. Nós fomos sabotados depois que o Wilson Witzel chegou ao poder, mas nós estamos superando tudo e com seu apoio, morador do Rio de Janeiro, nós vamos vencer esse obstáculo e vocês serão os grandes vencedores dessa luta, porque terão água, esgotamento sanitário e pagarão um preço justo, e aqueles que não puderem pagar também terão garantido o seu direito à água, porque é para isso que existe a empresa pública, para atender a todos e todas sem distinção. Ari Girota, mais uma vez eu quero te agradecer por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Quero desejar sorte a vocês do Sindágua nessa briga contra a privatização da SEDAI. Deixar aqui para você o meu forte abraço e um ótimo final de semana. Eu queria agradecer mais essa oportunidade aí do programa Faixa Livre, dizer que nós estamos na luta, é uma luta difícil, mas não é impossível, é um jogo que está sendo jogado e a luta só acaba quando a gente vence. Enquanto a gente não vencer, a luta não vai acabar, porque o trabalhador da SEDAI é assim, abnegado, destemido, determinado, porque o nosso compromisso é com você, povo do Rio de Janeiro. Anderson, quero agradecer imensamente essa oportunidade, quero agradecer ao Paulo, à Celeste, ao programa Faixa Livre e à Rádio Bandeirantes, por poder estar mais uma vez aqui com os ouvintes da Rádio Bandeirantes Rio de Janeiro, ouvintes do programa Faixa Livre. Um fraterno abraço, vamos à luta, porque nós temos que proteger esse patrimônio, né, esse bem essencial à vida, esse bem social, que é a água, mantendo-a pública com a SEDAI a serviço do povo do Rio de Janeiro. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos de Niterói e região, o Sindágua RJ, Ari Girota. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui, ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e até segunda!